Querida igreja, vamos pegar a palavra de Deus e abrir o sagrado livro em Mateus capítulo 5, e a leitura será a partir do versículo 13 até o versículo 20. E todos já estão com a escritura aberta, vamos ler. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se esconde a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Queridos irmãos, estamos aqui aprendendo esta palavra e lendo nesse discurso de Jesus que ele fez no monte, no Sermão da Montanha. Ele carregou o povo até aquele monte para fazer esta exortação. E a pregação? Por que existe um momento de pregação dentro do culto? Para nós abrirmos o sagrado livro, que é o momento mais alto do culto, é o momento áureo do culto, nós abrimos as escrituras. E o momento da pregação, irmão, além do pregador ter a responsabilidade de explicar o que está sendo lido no texto, ele tem que explicar o contexto do que está ali, para que as pessoas entendam realmente a mensagem daquele texto. Não o que a gente inventa, mas o que o texto está querendo dizer. Como assim? O que Jesus estava dizendo realmente para eles. Esse é o primeiro ponto da pregação. E o segundo ponto é porque esse discurso foi feito há 2000 anos atrás. E a pergunta que se faz é: e para nós hoje? O que esse discurso quer falar para a gente hoje? O que esse discurso tem para nos passar hoje? E aí é onde entra a pregação, o pregador. O pregador tem que ter a luz de Deus, a sabedoria, ele tem que ter o dom de pregação, para justamente ele tem que estar sensível ao Espírito Santo, ou seja, ele tem que sentir o que o Espírito Santo ele quer transmitir e passar a mensagem que está nesse texto para aconselhar a igreja para os dias de hoje. Bom, dito isso, vamos seguir aqui. E a pergunta que nós fazemos já de início para esse texto é: com quem essa mensagem está falando nos dias de hoje? Com quem ela está falando? Né? Aqui Jesus tinha um grupo de pessoas que ele estava conversando naquele monte, e ele estava chamando esse povo para o reino de Deus. E ele está chamando esse povo como o povo de Deus. Então, de início, a gente já pode dizer que essa mensagem está falando com nós que somos a igreja. Está nos chamando. Essa passagem aqui, ela foi escolhida justamente para isso. Porque aqui Jesus Cristo está fazendo um chamado para a vida de cada um de nós, para fazer parte do reino dele. E para fazer parte do reino dele, nós temos que segui-lo e pegar a mão na obra e trabalhar junto com ele na obra dele. Essa obra é dele, irmão. Jesus Cristo não é um chefe, um dono que está sentado lá na sua escrivania e dando ordem aos seus empregados. Não. Ele também está trabalhando. E aliás, nesse trabalho que está sendo feito, foi ele que fez a parte mais difícil desse trabalho. Ele não mandou nenhum dos seus empregados. Ele mesmo foi, com suas próprias mãos, pisando com seus pés nessa terra,
participando dos nossos sofrimentos, ou seja, da nossa vida de humano cotidiano, e foi fiel até o fim, até a morte. Ou seja, ele está nos chamando para trabalhar junto com ele, não para trabalhar para ele, é para trabalhar junto com ele nessa obra. Pois bem, irmão, no versículo 13, aonde Jesus Cristo está fazendo menção de que nós somos o sal da terra, e versículo 14, a luz do mundo. Essa frase, irmão, o sol e a luz, principalmente naquele momento, eram algo vital para ele, né? O sal para dar algum sentido também na hora da refeição, ou seja, era o que trazia mais sabor para eles naquela época, e a luz é onde é vital a luz para que eles consigam fazer alguma coisa, para que sejam úteis. Porque vocês, irmão, nós, todos nós, segundo essa mensagem que está passando aqui para nós, hoje, Cristo, ele está dizendo que nós somos o sal da terra. E vocês estão aqui, irmão, para trazer o sabor divino de Deus para esta terra. Qual é o sabor? Deus vai manifestar através de nós, irmão, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua verdade. Quando uma pessoa fiel a Deus, ela está indignada com alguma coisa errada, aquilo ali é o reflexo de Deus. É Deus indignado com as coisas erradas. Quando você se compadece de alguém que está com necessidade e estende sua mão e ajuda, é Deus que está ajudando aquela pessoa, porque você está sendo o reflexo de Deus, sendo piedoso na vida de alguém. É desse jeito que Deus vai se manifestar ao mundo, através de nós, assim como Deus se manifestou a nós através do seu Filho. Foi Jesus que falou isso. E se nós perdermos, irmãos, a capacidade de salgar, as irmãs sabem que o sal só tem uma função, só uma, nenhuma outra. Se ele perde a capacidade de salgar, ele não serve para mais nada. Ou seja, se nós perdermos o valor que Deus quer que sejamos para o mundo, irmão, e o nosso único propósito é ter uma vida dedicada a Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para que nós vivamos para Ele. E o que é viver para Ele, irmão? É amá-lo em primeiro lugar e amar a todos como Jesus ou como Deus nos amou. Mas se a nossa vida não é dedicada a Deus, irmão, então nós não teremos mais utilidade alguma no reino, né? Pois o mundo, irmão, ele não quer mais saber de nós. E o nosso trabalho aqui é fazer a vontade do Pai, é manifestar a todos os que estão nessa terra, né, que eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus, como diz nas cartas do apóstolo Pedro. As pessoas estão olhando lá para a gente, mas calma, irmão, eles não estão esperando que você vai fazer um milagre ou levantar um morto. Não, eles estão aguardando para ver a sua reação diante das adversidades. Se você ama de verdade a Deus, vocês já ouviram aquelas pessoas que não amam a Deus e não seguem a Deus, quando eles olham aqueles crentes e falam, isso aí é crente, eu também sou. Por quê? Porque as obras daquelas pessoas, ou seja, é um sal insípido, é um sal que não tem sabor, e ele serve só para o escândalo de Deus. Portanto, irmão, se nós acreditamos que saímos de um determinado lugar, que é uma seita, que não dão fruto, portanto, se as nossas obras não excederem a deles, irmãos, nós não somos nada, não houve transformação na nossa vida. Entenda, sair de dentro de uma seita, irmão, implica em realmente agir como um cristão, para que faça jus à sua saída, que a sua vida tenha mudança. Deus não fez o que fez, abriu a nossa mente para a gente continuar a mesma vida que estava tendo quando estava lá. Entende, irmão? Deus espera de nós uma mudança de rota, uma mudança de vida. Ele quer que sejamos sal de verdade para que tenha algum valor. Não sejamos insípidos.
E aí no versículo 14 e o 15, que ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas do velador e da luz, todos que estão na casa. Ou seja, irmão, vocês estão aqui para ser a luz. Também estamos aqui para ser o sal, também para ser a luz, para trazer o reflexo de Deus para esse mundo. Lembra quando Paulo escreveu na sua carta, eu não quero errar o capítulo, talvez seja 2 Coríntios 12, ele fala que hoje nós vemos Cristo através de um espelho. E o que ele quis dizer com isso? E aí ele completa a frase dizendo: mas naquele dia nós o veremos face a face. O que ele quer dizer? Paulo fala que quando ele se dedica a Deus, e ele ama a Deus, e ele tem uma vida entregue para Deus dessa terra, para servi-lo de verdade, quando ele olha no espelho, ele está vendo o reflexo de Cristo dele, o reflexo de Deus. Porque tudo de bom que maná em nós, que é fruto do que nós aprendemos, é vindo de Deus, não é nosso. E Paulo fala: hoje, Senhor, eu te vejo em mim, porque a misericórdia que eu tenho não é minha, é tua. A bondade que eu tenho não é minha, ela é tua. A indignação que eu tenho por coisa errada não é minha, ela é tua, porque tua é a justiça. A indignação é amor pela coisa certa, é amor pela justiça. Ou seja, nada de bom tem em mim. Se há em mim algum fruto de louvor, é o reflexo do seu Filho em mim. E é esse o propósito de Deus que quer para a vida de cada um de nós. Deus quer que sejamos parecidos com o seu Filho perfeito. Jesus é o seu Filho perfeito e Ele nos ama. E Ele quer que sejamos parecidos com o seu Filho. E ser parecido com o seu Filho é ser luz nas trevas. É ser luz aqui onde nós estamos. Principalmente para aqueles que estão à nossa volta, para as pessoas que estão próximos de nós. Nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus e nem medo dos resultados que sobrevirão sobre nós por ter falado a verdade e falado de Jesus Cristo. Irmão, não importa o tamanho da afronta que se levanta, se ela está se levantando, porque você falou a verdade, isso fica na conta de Deus. É Deus quem vai pedir conta para essas pessoas. Mas nós não podemos ser covardes e nem omissos, porque senão você não está sendo luz na hora em que deveria ser. Você não está sendo sal na hora em que deveria ser. Irmão, não queramos ser sal insípido e luz que não se acende. Fala aqui, irmão. Quando você tem uma lâmpada que queima, o que você faz com ela? O que dá para fazer com essa lâmpada? Se não é jogá-la no lixo. Vocês estão entendendo? Essa pregação está nos chamando. E vai ter sempre um chamado aqui. Vai ter sempre um alerta, um chacoalhão de ombro para nos acordar. Porque Deus nos ama e por isso Ele manda a palavra para nos adornar e nos acordar e nos alertar. Todas essas mensagens que Jesus deixou, Ele deixou justamente para isso. Ensinando a sua santa doutrina para que nós pudéssemos viver através dela. E aqui, irmão, Ele nos chama de luz. Deus, irmão, Ele não é um segredo. E Ele nem quer ser um segredo para ser guardado. Antes, Ele quer que a sua bondade seja conhecida por todos os homens. E de que forma a sua bondade e a sua misericórdia vai ser conhecida por todos os homens? Através de nós. Nós somos os portadores da sua palavra e do seu evangelho e da sua verdade. Somos nós que devemos levar a semente da boa nova. Naquela época da lei, tinha um livro, mas Jesus veio trazer a mensagem. E Ele disse: eu, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Fomos enviados para levar a mensagem. E não importa, irmão, não importa a sua preocupação, nem quem é a pessoa, nem quem não é. Eu não vou falar porque eu acho que não vai dar certo. Será que eu falo? Será que não? Ontem, o dia de ontem, eu na minha correria do dia a dia, fui até o centro da cidade para tentar fazer um cabo grande aqui para
os equipamentos que a gente está fazendo aqui para transmitir os podcasts. Eu preciso de uns cabos de energia longos. Entrei numa loja. Lá tinha uma senhora e uma moça do lado de dentro do balcão, devia ter uns 18, 19 anos. E eu comecei a conversar com aquela senhora. A senhora não faz um cabo aqui? Não faz. Foi mais uma vez, há muitos anos atrás eu fiz aqui. Pois é, era o fulano que trabalhava aqui, ele não trabalha mais. Eu não sei fazer o cabo. Falei, puxa vida, não sabe fazer o... Aí eu olhei do lado da mesa assim, tinha um quê ali do lado da mesa? Uma Bíblia aberta. A Bíblia estava aberta no balcão. A impressão é que aquela senhora estava lendo. E eu falei para aquela senhora, eu não aguento. Aí eu não aguento. Aí já mexe comigo. E eu fiquei enrolando um pouco, falando umas coisinhas enquanto eu pensava na Bíblia. E eu falei para aquela senhora, a senhora está lendo a Bíblia? Eu tô lendo sim. Eu falei, mas a senhora está entendendo o que lê? A senhora entende? Ela falou, entendo. Bom, então, irmãos, como eu estava contando para vocês, eu estava naquela loja daquela senhora e ela com aquela Bíblia, eu perguntando se ela entendia o que lia, e ela falando, aí eu fiz uma explicação básica assim, mas desse jeito a senhora não vai entender a Bíblia. Eu falei, sim, eu vou. Eu falei, não vai. Aí a neta dela, 19 anos, talvez 18, eu falei para ela, filha, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você compra um livro, você comprou um livro e você quer entender esse livro, como que você lê? Aí ela falou, eu leio do começo ao fim. Eu falei, exatamente. Se a senhora não lê do começo ao fim, a senhora nunca vai entender o que está aí. Essa é uma das astutas ciladas do diabo. Ele luta até o último instante. A primeira luta dele é que você não chegue à Bíblia. Mas se caso você chegar à Bíblia, ele vai inventar na sua cabeça que você tem que abrir em qualquer lugar, ele abrir, justamente para que você não entenda a mensagem. Você tem que ler. Mas é difícil. É aí onde entra a parte da oração. A gente está falando da oração também. É aí onde você vai botar o joelho no chão, porque se Deus deixou um livro e está no livro revelada a sua vontade, qual que é a sua vontade? A gente saber o que ele é, o que ele gosta, o que foi que ele pediu para os judeus não fizeram, né? Ou seja, está tudo revelado lá. Então, se Deus deixou um livro para nós, você acha que ele não vai te ajudar? Ele não vai abrir sua mente? Você acha que Deus vai ficar brincando com você? Ele sabe da dificuldade que as pessoas têm para pegar esse livro na mão e abrir o livro. Você acha que se você botar o joelho no chão e falar, Senhor, me dá entendimento, abre a minha mente, eu quero aprender para fazer a sua vontade, porque a própria Bíblia está falando, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará livremente. Está lá em Tiago. E de que sabedoria que a palavra está falando? Ele não está falando sobre aprender português, matemática, falar inglês. Ele está falando justamente a sabedoria que vem do alto, aprender a sua vontade. E aí o incrível, irmão, que é onde eu quero chegar agora com essa história, a menina ficou encantada. A menina toda tatuada, sabe? Tatuada. A avó que estava mais atrás dela ficou toda assim encantada, pedindo para eu falar mais para a menina. Eu falei, irmão, fala mais, eu quero saber mais. E eu fui falando algumas coisas e ela foi ficando empolgada, ela queria ouvir mais. Por quê, irmão? Porque o pouco que a gente fala, eles conseguem entender, porque a vontade, é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, quando ele ajuda você a transmitir a mensagem, a pessoa se interessa. Por que ela interessou? Porque ela começou a entender. Ela começou a entender. Aí ela e a avó falam assim, e agora, como é que a gente faz, vó? A gente tem que ler, assim, vai ensinando ela, senhora, leia desde o começo. E a menina saiu do balcão e começou a vir atrás de mim. Parecia que ela não queria deixar eu ir embora. Tem muita gente com fome e com sede. Se a gente pudesse ver espiritualmente, essas pessoas estão morrendo, fracas e famintas, entregues no mundo do pecado. E elas sentem falta de ouvir evangelho. Não isso que esses religiosos ficam pregando aí, dizendo que vai falar na minha igreja, que Deus vai falar com você, Deus vai transformar, Deus vai te abençoar. Olha, sabe aquele problema que você tem, Deus vai resolver. As ovelhas que são de Deus, elas não estão preocupadas com isso. Às vezes ela nem sabe o que ela quer, mas quando ela ouvir o evangelho, vai mexer dentro dela.
vai mexer. Eu fiquei com dó daquela menina porque tinha que ir embora. A avó ficou toda empolgada. Ficou toda empolgada e parecia que a avó é uma senhora que está buscando, está querendo. É uma senhora também, sempre fuma cigarro, né, na mão, e querendo aprender, ouvir. E nós somos o sal e a luz. Não tenha vergonha, irmão, porque é a vergonha que te impede de Deus te usar. É a vergonha que te impede você de ver essas maravilhas. Isso é uma maravilha. Você vendo um morto querendo ressuscitar, praticamente sentindo o gosto da água viva que ele estava tomando ali. Aquela senhora e aquela criança. Uma Bíblia. Aonde eu vou, sempre acontece isso. Acaba puxando o assunto e vamos falar de Deus. Vamos falar de Cristo. Esse deve ser o propósito de todo cristão. Viver para Deus. Eu estava ali fazendo um trabalho para mim, mas quando aparece o trabalho de evangelístico, é ele que tem que ser a prioridade, porque vivemos para isso. O resto é só apoio, é o apoio da vida. Trabalhar para pagar conta, para pagar o aluguel, para pagar água, para pagar luz, é o apoio da vida, porque o trabalho principal tem que ser falar de Jesus e da salvação. Jesus falou: eu estou fazendo a vontade de meu Pai. Quando pediram para ele: menino, vamos embora, eu queria puxar a orelha do menino com 12 anos para levá-lo embora. Mas Jesus estava ali já querendo falar do Pai, evangelizando, na oportunidade que ele tinha. E é esse sentimento que tem que dominar os nossos corações. Não pode ser outro, tem que ser esse. Pois tanto, irmão, os mensageiros que somos nós, que carregamos a notícia, não deve sentir vergonha e deve falar dessa luz que é Jesus Cristo. Pois Deus, irmão, não nos chamou para a gente apenas nos salvar. Tem gente que pensa assim: ah, Deus me chamou, Ele me salvou. Tá, e agora? Eu salvo. Eu vou levar minha vidinha. Tá errado. Deus te salva e te chama para o Evangelho. É uma ordem universal que Ele deu, é para todos. Ele não chamou ninguém para falar: agora senta aí, fica aí. Não à toa que Jesus, ele faz um discurso o tempo inteiro, falando sobre nós ser luz, que a luz não se pode esconder embaixo, tem que pôr em cima. Ele fala que nós somos sal, e o sal tem que ser usado para salgar. Ele fala sobre os covardes, porque não pode ser covarde. Ele fala... Jesus nunca falou que era para a gente alcançando a graça, alcançando o favor e a salvação, que era para a gente se acomodar. Não, irmão. E é aí onde você vai enfrentar os dilemas da sua vida. Quem você ama mais? Jesus Cristo ou a sua posição social? Como esses dias eu fiz um vídeo de pessoas que têm medo de confrontar uma seita ou os pecados das pessoas, porque eles estão preocupados demais em agradar alas A, ala B. Isso não é evangelho. Por que não é evangelho? Porque quem pensa assim, irmão, não está com amor em Cristo. É a nítida prova da verdade de que essas pessoas são religiosos, têm medo de Deus, eles temem a Deus, estão ali enfiados no meio ali dos cristãos, mas não tem aquele amor autêntico, genuíno pela palavra e pela verdade. Porque quando você tem, você não está nem aí se vai agradar a B, C ou D. Você quer agradar a Deus e mais ninguém. Você quer agradar a Deus, irmão. E é esse o nosso propósito. Não devemos ser simplesmente um chamado. Nós devemos trabalhar no Evangelho, na disseminação dessa mensagem. Que quando o Senhor Jesus vier, irmão, e todos que aqui estão, quando Ele vier nos buscar, ainda que seja na nossa vida particular, que você possa respirar como aquele respiro de um trabalhador cansado, que trabalhou no Evangelho. Que você respira, fala: Senhor,
agora me leva para eu descansar, porque trabalhou todos os dias da sua vida. Sempre que teve oportunidade, estava lá falando a verdade, anunciando a graça, anunciando o evangelho, sem pretensão alguma. Esse é o chamado do cristão. E aqui no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha, é praticamente um mandado de Jesus. Ele está mandando a sua luz que resplandeça diante dos homens. Que luz que ele está falando, irmão? Da gente ser bonito, bem arrumado? Não, o comportamento e o trato de quem tem a vocação de servir a Deus de verdade. Pessoas que você vai abrir a boca quando você vê algo que não está correto. Você vai falar quando alguém estiver ensinando errado, quando alguém estiver orientando. É nesses momentos que o cristão aparece com luz, a luz da verdade, a luz da justiça, sem negociar isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Ou seja, vamos torná-lo público ao máximo, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Ou seja, vamos colocar Jesus, ele vai nos colocar em lugares assim, como uma cidade em uma parte elevada. Tem como você esconder uma cidade no alto do morro? Óbvio que não. É isso que Jesus está falando. E ele nos chamou para isso. Para quê? Para que a gente torne o evangelho de Jesus público e o mais público possível para todos. Se Deus não faz, irmão, nós portadores da sua luz, não pense que é para nos esconder ou deixar virado para baixo como um vaso, ou como é que fala a palavra? Um balde virado para baixo. Não, Deus nos chamou justamente para mostrar ao mundo o que o evangelho faz na vida das pessoas. E os primeiros a testemunhar isso devem ser os nossos parentes e as nossas famílias, porque eles sabem como Deus mudou sua vida. Eles podem não confessar de turrão que eles são, eles podem não falar para você, mas eles veem a transformação da sua vida, eles veem o seu comportamento de cristão. Em algum momento eles vão se aproximar de você, porque agora você é luz. Ou seja, eles só estão vendo. No dia em que chegarem próximo para perguntar e conversar, aí você vai ser usado como sal para salgar aquele coração, com o salgamento, não sei se é assim que fala, né? Correto, nem muito, nem menos. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? Não invente, não faça firula, só fala o que Jesus te ensinou, só fala o evangelho. Não precisa agradar, não precisa fazer firula, elogiar, só prega o evangelho. A palavra de Deus sozinha é poderosa para transformar vidas. Sozinha, irmão. E aqui nesse versículo 16, Deus, irmão, Ele nos quer nos posicionar aonde todos possam nos ver. Ou seja, levando o sentido da metáfora do que Ele está falando sobre a cidade. Deus quer nos posicionar em lugares que todos possam nos ver, para tornar a mensagem de Jesus conhecida para todos. E agora, irmão, que Ele nos chamou e nos deu conhecimento do seu evangelho e da sua vontade, e nos colocou em um lugar alto, como se fosse um morro espiritual, onde todos conseguem enxergar. Tratem de brilhar. Tratemos de brilhar, irmão. Porque se nós dissemos por aí que Deus nos tirou de uma seita, se nós estamos dizendo por aí que Deus nos revelou a sua palavra, a sua vontade, Ele nos mostrou o verdadeiro evangelho, então que isso não fique em um discurso morto, mas que haja verdadeira transformação em nossa vida.
para que o que a gente fala seja, ele coaduna com as nossas obras, com a nossa vida, e o nome de Deus seja glorificado. A gente não pode viver uma fantasia, eu conheci o verdadeiro evangelho, e continua levando a mesma vida, um sectário, infrutífero, que não fala de Jesus, que tem vergonha, que tem medo de falar sobre ele no meio das festas, onde estão os parentes, onde estão os amigos. Para quê? Do que você serve se você está no meio dessas pessoas e você sabe que elas estão mortas, mas você tem medo de ligar a luz? Do que você serve se não para jogar fora? É para isso que nós servimos, irmão. E fale, mesmo que eles se incomodem, mesmo que eles acham ruim, mesmo que eles vão embora, mas que eles saibam que você é luz e sal. Porque os que são de Deus, irmão, Deus vai operar, Deus vai transformar. A gente tem que ser, irmão. Eu falo de mim, eu ando aí, todo mundo me conhece, sabe como eu sou, e o que eu falo, e o que eu converso. Pode ter certeza que os que vierem em mim, que me conhecem, estão vindo para ouvir falar de Deus e de Jesus, porque é o único assunto que eu sei falar. Não sei falar de outra coisa e também nem quero aprender a falar de outra coisa. Eu amo demais Jesus Cristo para deixar ele em segundo plano. Eu amo demais, amo de toda a minha alma, amo de toda a minha vida, e ele que está ouvindo essa pregação, ele sabe que isso é verdadeiro, ele sabe que isso é verdadeiro, e que Deus enche o coração de todos vocês, que esse amor encha, transborde, porque é ele o motor, aliás, o combustível que a gente precisa para continuar servindo a Deus e seguindo ele. Irmãos, é muito bom. Esse amor cheio no nosso coração, nós perdemos o medo de tudo que pode me fazer um homem, na maior desgraça que ele possa me fazer. Ele não sabe que está me fazendo o maior favor da minha vida, que é me mandando ir morar com Cristo. Mas vamos tirar a vida desse homem. Se fizer isso, ele está me entregando Jesus de uma vez por todas na minha mão. Ninguém para o cristão, irmão. O único medo, a força do pecado é a morte, que aprisiona o homem com medo de tratar com Deus. E esse medo para nós acabou, já foi embora. Nós não temos mais. Então você está com medo do quê? Medo de perder a amizade? Medo de perder o apoio de pessoas que talvez te ajudem? Meu querido, você crer ou não crer que Deus é o seu Pai e aquele que vai cuidar de você? Principalmente se você é um filho dedicado na sua obra. Para pensar nisso, irmão. Se Deus fez tanto por você quando você não dava fruto nenhum, imagina agora que você dá frutos que glorificam a Deus. Não podemos ter medo dessas coisas, irmão. É aí que o crente recua: o medo pela vida, a solicitude da vida. Então, irmãos, Deus quer que nós sejamos generosos, que a generosidade seja a nossa marca, como aqueles que carregam a boa doutrina de Deus. Generosidade, amor, piedade, compaixão, irritação contra a mentira e o diabo, porque isso também é uma virtude de um cristão, mostrando sempre acessíveis às outras pessoas que precisam de nós. E nós devemos estar motivando as pessoas a se aproximarem de Deus e mostrar para ela que tudo que você tem vem de um só, o generoso Pai que está no céu. Nada temos de nós mesmos. E aqui, irmão, no versículo 17, 18 e 19 está falando o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui, irmãos, Jesus Cristo está falando: eu não vim abirrogar a lei, mas eu vim para que ela seja cumprida. Ou seja, Jesus Cristo
jamais desprezou a lei, porque a lei é de Deus. Como diz os apóstolos, a lei é justa, santa e boa. Jesus nunca veio desviar as pessoas da lei. Jesus era judeu, nasceu na lei, guardou a lei, cumpriu a lei. Jesus, quando curou o leproso em Mateus capítulo 8, o leproso cai de joelho na sua frente e fala: Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus coloca a mão no leproso e fala: quero, seja limpo. E ele ficou são na hora. Quando aquele leproso se levanta, o que Jesus faz? Ele recomenda: vai, se apresenta ao sacerdote e ofereça a oferta conforme Moisés determinou na lei. Ele direciona a pessoa à lei. Ele encaminha as pessoas à lei. Mas então o que Jesus está querendo dizer? Eu não vim abrogar, mas cumprir. Muitas pessoas entendem isso aqui errado, achando que Jesus veio cumprir toda a lei, 613 mandamentos da lei. Mas não é isso que se trata aqui. Primeiro, porque essa ideia, ela já é um equívoco nela mesma. Por quê? Apesar da lei ter 613 preceitos, a maioria desses preceitos não são aplicados a todos os judeus. Tem muita coisa ali dentro que é só para a mulher, muita coisa que é para sacerdote, algumas coisas é para a população toda, outras coisas eram para pecadores que deveriam seguir determinadas regras para poder executar aquele preceito. Então a lei é um código que está dividido em sub-áreas, né? A área da mulher, a área do sacerdote. Então não é disso que se trata. Mas do que se trata? Aqui se trata que Jesus está querendo dizer que ele é o cumprimento da lei. Quando Jesus vem, né, e ele sabe que ele vai morrer, ele está querendo dizer: quando Jesus vem e morre, cumpre a lei, termina a lei. A vinda de Jesus, o que a vinda de Jesus simbolizava aqui? O fim da promessa, ou seja, tudo apontava para a vinda de um Messias. Quando o Messias vem, termina. Exemplo, agora no Novo Testamento, o que é que está prometido para todos nós? O que a igreja está esperando agora? Não é a segunda vinda de Jesus? E quando Jesus vier na segunda vinda e nos levar, o que acontece com a graça aqui na terra? A época da graça, o tempo da graça vai acabar. Acabou. Por quê? Se cumpriu. A volta de Jesus é o cumprimento da promessa. Então, tanto a lei quanto Moisés, desde o passado, ele já profetizou. E quando todos os outros profetas apontavam para Jesus como o modelo que viria perfeito, e quando ele viesse, ele substituiria a lei. Como se ele substituísse, não é exatamente essa palavra, mas Moisés diz o seguinte: quando ele vier, dê ouvidos a ele. O que Moisés está querendo dizer? E quando ele vier, não dê mais ouvidos a mim, olhem ele, dê ouvidos a ele. E para a gente entender isso, eu peço que vocês, se quiserem abrir, Deuteronômio, capítulo 18, e vamos ler 3 versos. Verso 15, aliás, 4 versos, 15, 16, 17 e 19. Deuteronômio, capítulo 18, que é para nós entendermos bem o que está falando aqui. O que eu estou falando, né? E aí vai entrar numa outra parte, que foi a pregação que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, me trouxe para pregar ali no bairro do Limão, que foi o quê? Jesus Cristo, quando leva o povo ao monte, o que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que Deus fez quando levou esse povo aqui até a montanha. E esse povo reclamou de uma coisa quando foi até a montanha. Eles reclamaram de uma coisa. O que eles reclamaram? Não podemos vê-lo, não podemos ouvi-lo. Porque era tão santa a voz de que aquilo tinia os ouvidos dele. Eles pediram: Moisés, fale tu conosco, ou mande outro para falar com nós, porque nós não podemos vê-lo. Lá, na época de Moisés, o que Deus fez? Deus atendeu o pedido dele. E para que eles pudessem ouvi-lo, vê-lo e ouvi-lo, o que Deus fez? Ele veio em forma
de carne e osso. E eles nem sabiam. O Deus poderoso estava de novo no monte, na frente deles. Só que dessa vez eles ouviam e viam ele. E ouviu o próprio Deus que deu a lei para eles, o próprio Deus que passou o mar vermelho com eles, o próprio Deus na frente deles, explicando a lei que ele mesmo deu. Mesmo assim, eles não enxergaram. Fica vendo. Vamos ler agora e vocês vão ver como essa passagem tem tudo a ver com Mateus capítulo 5. Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Olha só. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Olha aqui, ele está falando de Jesus. De teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então nesse primeiro verso ele está falando, Deus vai levantar alguém no meio de vocês como eu. A ele ouvireis. É alguém muito poderoso, porque Moisés está falando, vocês não devem me ouvir mais, vocês devem ouvir ele. E aí segue. E por que que Deus está prometendo mandar outro? Para que eles vejam e ouçam. Olha aqui, 16. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, que é aquele monte, no dia da congregação, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta, do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei deles. Então Deus está falando aqui, ó. Deus está lembrando que eles falaram com Deus em Horebe. Ele está sendo lembrado aqui que eles não suportaram ouvir a voz de Deus, nem ver o monte, né, com aquela chama, e falaram, mande outro para falar conosco. Deus ouviu. E o que Deus fez, irmão? Deus mandou um outro que na verdade era ele mesmo. Deus se incorporou e veio na terra para falar com o povo dele. O povo que o rejeitou. O povo que achou que era um louco que estava inventando coisas, e levaram aquele homem até o Monte da Caveira e mataram ele na cruz. Crucificado, uma morte lenta, morrendo de hemorragia, morreu para nos salvar. E como foi pregado outro dia, e hoje vai ser falado aqui de novo, meu irmão, espero que você entenda uma coisa. O que Jesus está nos pedindo hoje na pregação dessa palavra, Ele não está pedindo para você fazer a parte mais difícil. Ele não está pedindo para você morrer. Ele não está pedindo para você ser levado numa cruz e morrer crucificado. Ele só está te pedindo para contar o que fizeram com Ele. Ele não está pedindo para você fazer. A parte mais difícil Ele já fez. Ele só está pedindo, filho, conta o que fizeram comigo. E diga o motivo que fizeram isso comigo. E por que eu deixei que fizessem isso comigo? Ele deixou porque nos ama e quis nos salvar, irmão. E por que mataram ele? Porque era santo, 3 vezes santo, e veio trazer a verdade e a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, e os homens o rejeitaram. Nós devemos levar esta mensagem, e que não há outro meio ou caminho de salvação que não seja através da fé nessa morte, na morte de Jesus Cristo como nosso Salvador. E Jesus Cristo, para enfatizar isso, irmão, e dizer não tem outro meio, não tem outro caminho de salvação, Ele contou uma parábola. Qual foi a parábola que Jesus contou? Jesus Cristo, Ele conta uma parábola que lá nas bodas chegou até Ele a notícia de que alguém entrou lá, mas não estava com as vestes adequadas. O que isso significa, irmão? E ali Jesus vai lá olhar o homem e fala, como conseguiste entrar aqui? Eu entrei aqui, quem foi que tirou essas vestes? Olha, atai esse homem de pés e mãos e jogai nas trevas exteriores. O que Jesus está querendo ensinar? Que alguém achou que poderia entrar sem que fosse através de Jesus Cristo.
ali provavelmente está apontando a tal da salvação por obra. A salvação por obra é um substitutivo de Jesus. Se não for por Jesus, é pelas minhas obras. Porque eu quero ser bom, caridoso, amoroso, eu quero dar dízimo, eu quero dar esmola, eu quero ser pessoa boa, porque assim Deus não vai me condenar, Ele tem que me salvar. É isso que vai acontecer. Essas pessoas serão amarradas, atadas e lançadas no lago de fogo. Porque não tem outro caminho para se salvar a não ser através da morte de Jesus Cristo. E por quê? Porque todos os homens são pecadores diante de Deus. E só tem o sangue de uma pessoa que pode purificar o nosso pecado. A sua condenação, meu querido, não é pelo que você fez de errado. A sua condenação é porque você nasceu no pecado. Porque toda a humanidade nasce no pecado e já nasce condenada. Jesus Cristo não veio condenar ninguém, como Ele mesmo disse: eu não vim condenar, eu vim salvar o homem. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, Ele fala, já está condenado. Ele não veio condenar ninguém, irmão, Ele veio nos salvar. E é essa a mensagem que, através de hoje, nessa pregação, o Senhor quer que nós levemos. A nossa missão, irmão, é mostrar o caminho aos cegos. Os religiosos que acham que estão servindo a Deus, irmão, mas enganam-se a si mesmo e enganam a grande multidão. Falem da vida verdadeira, irmão, e honre o lugar que recebemos no reino. Honre, irmão, você foi chamado para o reino. Você é agora um cidadão do céu. E você tem que fazer o quê? Propagar esse reino ao maior número de pessoas que você puder. Porque, irmão, se julgamos e reputamos que esses religiosos estão cegos e perdidos, e com essa conduta que eles têm de querer vender um céu que não existe, né? Então a nossa conduta é falar a verdade para combater a mentira. E isso é um papel que só nós podemos fazer, irmão. Só nós podemos fazer. Então será um sinal também muito grande para esses cegos, irmão, quando os filhos de Deus e da luz não se acovardam, mas eles falam a verdade. Você não pode recuar, porque afinal de contas, o mais poderoso está do seu lado e não contra você. Do que você tem medo? São pessoas corajosas, irmão, corajosas para o reino. Essas pessoas passam muito mais luto, mas também são elas que vê muito mais o operar de Deus. Vê Deus operando, vê Deus trabalhando na nossa vida. Não pode ter medo. E não importa qual seja a sua situação, irmão, sempre tem como a gente falar de Jesus para alguém. Ah, mas eu estou doente e tal. Vai ter alguém que vai chegar até você. Vai ter o homem que vem entregar o remédio, vai ter alguém que vem aplicar a injeção. Sempre Deus vai mandar alguém para poder tomar da água da fonte que Deus nos transformou. Jesus Cristo disse, se nós bebêssemos da água dele, ele ia transformar nós em uma fonte que salta para a vida eterna. Você é uma fonte, minha irmã. Você é uma fonte, meu irmão. Agora só leva essa água para dar sede, né? Para dar de beber a quem tem sede. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, irmão. Sim, pode falar. Vanessa Bará, pode orar. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus de Israel, Pai Celestial, estamos aqui, Pai, nesse culto virtual, Pai, louvando e aprendendo de Ti a mensagem, Pai, do Evangelho. Sejamos sal da terra, Pai, luz desse mundo. Dá a nós sabedoria. Nós tivemos, Pai, em algum lugar, em uma família, Pai, ou um enfermo, a gente ter força, vontade e garra para falar da gloriosa, Pai, missão do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Pai Celeste, cada um de nós aqui, nós temos necessidades, Pai, nós temos nossas lutas em nossas casas, isso sempre existiu e sempre vai existir na nossa vida, mas por misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, Deus nos enviou, Pai, Seu Filho amado, da Sua direita, para nos ajudar, Pai, pelo amor que Ele tem por nós, de nos trazer Jesus Cristo na nossa presença, Pai, e Ele faz essa obra de cruz, Pai, para nos salvar.
Abre a nossa memória, Pai, abre a nossa mente e nosso coração, para nós poder falar do amor de Jesus Cristo que tem em nós, Pai. Pai Celeste, peço também, Pai, os enfermos, Pai, que estão nos lares, nos hospitais, Pai. Aqueles também que precisam de um emprego, as crianças, Pai, os idosos, os aposentados, seja com eles por amor do seu santo nome. Pai Celeste, guarda nossas casas, dá paz nos nossos lares, dá paz no serviço, cuida dos perigos, Pai, das nossas viagens cotidianas, que seja na rua, Pai, nas estradas, seja de bicicleta, Pai, seja de cavalo, o meio de condução que o Senhor nos oferece, Pai, para a gente poder circular nessa terra. Pai Celeste, abençoa nossa mesa, o pão de cada dia, dá-nós saúde, entendimento, Pai, dá-nós condições de fazer a Tua vontade, e sim, que tiver toda aquela oportunidade, nós podemos falar do amor de Jesus Cristo, como o irmão falou, o apóstolo Paulo, ela é prisioneiro de Jesus Cristo, Pai. A bagagem dele é falar de Jesus Cristo, Pai. E o apóstolo Paulo foi convertido no caminho de Damasco, e nós estamos aqui, Pai, fazendo as leituras da Bíblia, as Escrituras. Abre nossa mente para nós ter entendimento, Pai, que o Senhor fazer a Tua vontade aqui na face dessa terra. Oh, Pai, aquilo que o Senhor tiver em nós, Pai, que não estiver te agradando, por misericórdia, Pai Celeste. Usa dos seus filhos, Pai Celeste. Um aqui, um ajuda o outro, um abre a mente de um, abre a mente do outro, Pai. E vai, Pai, nos aperfeiçoando e vai nos ensinando nessas mensagens gloriosas que estão escritas nas Escrituras Sagradas. Pai Celeste, guarda as famílias de cada um aqui presente. Guarda, Pai, a nosso pai, a nossa mãe, nossas famílias, nossa parentela. Guarda também para aqueles que estão, Pai, em alguma denominação, que ainda não foi aberta sua visão, não caiu suas escamas, pelo seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celeste, é um amor tão grande, Pai Celeste, que nós não tem como falar desse amor tão grande que o Senhor Jesus colocou em nossos corações. Dá-nos força, Pai Celeste, para nos anunciar, Pai, essa tão grande salvação, Pai, que veio, Pai, pelos filhos de Israel e veio também para nós, pelo mundo inteiro. Pai Celeste, guarda a nossa boca, guarda o nosso olhar, guarda a nossa audição, Pai, para nós ouvir e ver aquilo que te agrada na face dessa terra. Cuida das plantações, cuida do supermercado, da nossa saúde, dá-nos entendimento, Pai, guarda os nossos lares. E essa mensagem também, Pai, do sal da terra, da luz, Pai Celeste, que não é colocado debaixo de uma cama, mas no velador, Pai, porque essa luz do velador, ela ilumina todos nós, Pai, e nós podemos enxergar, podemos saber pisar onde podemos pisar, como também, Pai, o sal, né, que as cozinheiras usam para temperar comida, e sejamos sal, Pai, bem temperado e não insípido, Pai, porque se for insípido vai ser jogado fora. Vai dar a nós, Pai, um soldado valoroso, para nós poder falar, Pai, da Tua misericórdia, Pai, do Teu nascimento, que foi um nascimento diferente de todos os homens da face dessa terra, que foi um nascimento, Pai, pelo Espírito Santo, foi escolhida Maria, Pai Celeste, aí do alto do céu, Pai, vai trazer o Salvador, Pai, para nos ensinar, nosso mestre, e nós somos aqui discípulos, Pai Celeste. Nós estamos cada dia, Pai Celeste, aprendendo um pouquinho das Escrituras, através do irmão, através do outro irmão, o irmão tem uma luz, o outro tem outra luz, e de luz em luz, Pai, faz aquela claridade nas nossas vidas. Oh, Pai, ajuda nós por misericórdia, guarda nossos lares, guarda aqueles que vão viajar, guarda aqueles também, Pai Celeste, que estão em casa, Pai, e aquele que está ouvindo, que vai ouvir a mensagem das Escrituras, guarda nós por misericórdia. E nós agradecemos e nós te louvamos, não em nosso nome, Pai Celeste, mas é no nome amado do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai.